pecado, porém é maior o teu coração. Sempre Madalena, a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nos desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar-te perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Nesta celebração acolhemos os familiares e os amigos de João Quirino Neto, que vieram celebrar o 7º dia de sua Páscoa Eterna. Hoje também a gente dá as boas-vindas a Cesiane, que está ali. Ela está fazendo parte do grupo dos novos ministros aqui da paróquia, que serão instituídos no próximo mês, no mês de abril. Então, a cada missa de final de semana, os candidatos, então, eles estão passando para a formação na parte prática. Então, a gente acolhe também e pedimos a Deus o dom da perseverança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, para bem celebrarmos esta Eucaristia, humildemente peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, cantando o ato penitencial. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhe prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará nem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás,
Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que te pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens Palavra de vida eterna. tens Palavra de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, Tens palavra de vida eterna. Tens palavra de vida eterna. é puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, Tens palavra de vida eterna. Tens palavra de vida eterna. mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Senhor, Tens palavra de vida eterna. Tens palavra de vida eterna. Senhor, tens Palavra de vida eterna. tens Palavra de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais
dito, fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. na verdade sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todo do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Moisés ele recebeu a tábua da lei lá no Monte Sinai, e quando ele desce para visitar o povo e para passar para o povo sobre a tábua da lei, sobre aquilo que ele havia recebido como instrução do próprio Deus, ele encontra um povo adorando ao bezerro de ouro, cometendo ali o pecado da idolatria, porque eles estavam querendo representar, através de uma imagem, a imagem de Deus. Mas com o passar do tempo, os judeus também compreenderam que, a partir daquilo que era próprio do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, ali era a presença de Deus. E aí então eles começaram a construir uma tenda. A primeira tenda construída foi em Gilgal. Construíram uma tenda aonde se tornou a casa de Deus. Só que como eles ainda eram um povo nômade, ou seja, não tinha ainda um local fixo, então em cada lugar em que eles chegavam, eles erguiam uma tenda e lá colocavam a tábua da lei. É
É muito interessante a gente conhecer essa história, e aí a gente vai encontrar isso no livro dos Reis, no livro dos Números, também no livro dos Juízes, que a volta e meia essa tenda, ou melhor, a tábua da lei, ela era roubada, ela era tirada do povo, e aí eles ficavam se perguntando onde está Deus. Então, pouco a pouco, foi tendo essa compreensão de que o decálogo ele era a presença de Deus. Então, construíram uma arca para protegê-la, também chamada de Arca da Aliança, ou seja, a aliança de Deus com o seu povo através dos mandamentos. E pouco a pouco, então, foi se construindo a tenda, e depois, então, nós temos a chamada Festa das Tendas, que é muito próximo para nós dentro de uma festa litúrgica, a também chamada Festa de Pentecostes, algo que a gente vai celebrar já daqui a algum tempo, encerrando a festividade pascal. E Davi então teve um grande sonho, teve um grande desejo, que era de construir uma casa para Deus. Construiu o seu palácio e depois então ele construiu uma casa para Deus. E na verdade ele não construiu, ele teve esse desejo, mas quem constrói é o seu filho Salomão. E Salomão então constrói uma casa dando o seu nome, Templo de Salomão, que depois foi destruído, e daí por diante. No lugar onde ficava a Arca da Aliança, e quando foi construído o templo, existiam umas várias portas, conforme aquilo que a gente vai ver na própria Sagrada Escritura, uma voltada para o Oriente, outra para o Ocidente, e daí por diante. Eram umas portas que davam acesso, e para chegar ao local do santuário, aonde estava a Arca da Aliança, era um lugar, já que no hebraico não tem, como na língua portuguesa, o grau superlativo de superioridade, então era chamada de Pórtico dos Santos, dos Santos, dos Santos. Era o lugar então onde ficava a Arca da Aliança guardada dentro deste santuário, que era o símbolo da presença de Deus dentro daquele santuário. E claro, a gente vale lembrar o que significa então a capela do Santíssimo, né? Então como na língua portuguesa nós temos então o grau superlativo de superioridade, então é a capela do Santíssimo. Lá eles chamavam de capela, ou eles chamavam de pórtico dos Santos, dos Santos, dos Santos, para dizer do Santíssimo, o lugar aonde Deus residia. E aí Jesus, então, quando ele entra no templo, ele percebe que haviam distorcido, deturpado toda a sua perspectiva de lugar de oração. Naquela época, Jesus, ao entrar no templo, o templo era um lugar muito frequentado, existiam as várias peregrinações. Os judeus precisavam fazer ao menos uma peregrinação por ano. De onde quer que ele estivesse, ele precisava ir até o templo, já que pela sua distância, ele geralmente durante o ano ele ficava visitando as sinagogas, mas então pela lei ele tinha que ir ao menos uma vez por ano, ele deveria ir ao templo. E essas peregrinações então elas aconteciam também quando alguém recebia algum milagre, algo do tipo, então ele procurava o sumo sacerdote para poder se apresentar, mostrar a cura e também apresentar a oferenda. E a oferenda, de acordo com a lei de Moisés, e isso nós encontramos também no livro do Levítico, essa oferenda ela era ofertada de acordo com o seu poder aquisitivo, que ia desde uma pomba até um boi. Ia depender muito. E aí então, quando Jesus ele percebe que aquilo ali já estava se tornando um comércio, comercializando a fé. E aí a crítica que Jesus vai fazer era justamente porque, de acordo com alguns relatos que nós encontramos, é que eles pegavam aquele animal que era apresentado como uma oferenda, como seu sacrifício,
só que aquele animal depois ele voltava para ser de novo vendido. Ou seja, Deus não recebia aquele sacrifício, porque as pessoas pegavam, capturavam de novo aquele animal dentro do templo e colocavam de novo à venda para cumprir com os seus preceitos. Então Jesus, quando vê aquele tipo de procedimento, ele percebe que havia ali algo muito de errado. Era o comportamento das pessoas comercializando dentro da casa de Deus. E aí, por isso então, ele vai pegar um chicote, fazer um chicote de cordas, e ali então ele vai expulsar os cambistas, os vendedores, e dizer uma palavra que os apóstolos depois haviam percebido, que ele faz uma alusão, uma menção ao que está escrito no livro do profeta Isaías: o zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, eu vou me desgastar, eu vou me sacrificar, o zelo pela tua casa. E aí a gente muitas das vezes interpreta como sendo que o único lugar hoje em que Deus ocupa, muitas das vezes ouvimos isso, é que é o nosso coração. De fato, Deus está dentro do nosso coração, Ele ocupa o nosso coração, mas não é o único lugar. Até porque na igreja a gente tem esta convicção, esta compreensão de que aqui também é o lugar da morada do Senhor. E por isso também a gente precisa cuidar também da igreja, como nós também precisamos cuidar do nosso coração. E esse coração, ele não pode estar inclinado para a idolatria. A gente pode perceber que o tempo da quaresma é um tempo muito propício, que ele chama muito a atenção para o abandono de determinadas práticas, de determinados vícios, que pouco a pouco vai nos distanciando daquilo que é desejo de Deus para nós. E qual é o grande desejo de Deus? É a nossa santificação. Ou seja, a morada do Senhor precisa ter dignidade. Então, quando tem a dignidade dentro da igreja, e por isso a festa da dedicação da igreja, precisa também ter dignidade dentro do nosso coração. Então, a liturgia de hoje, ela, antes de ser uma catequese prática, no sentido de nos trazer determinadas teorias, algo novo que a gente vai aprender, não. Acreditamos aqui que dentro desta proposta litúrgica de hoje, o que nós estamos aprendendo é algo já velho. É algo que, na verdade, nos faz apenas relembrar qual é a nossa posição e que lugar ocupa a igreja. Aí vejam o que diz a primeira leitura. Naquele dia, o dia dedicado ao Senhor, não trabalhará nem tu, nem teu escravo, nem tua escrava, nem mesmo o teu gado. Este dia é um dia consagrado ao Senhor. Porém, nós vivemos na secularização. Vivemos um tempo secularizado. Como agora ajustar esta norma, esta lei, para a nossa vida prática? Claro que aqui vale uma ressalva, que no Antigo Testamento, na primeira leitura, vai falar do dia de sábado. Mas aqui vale lembrar para nós, católicos, o dia do domingo, o dies Domini, dia do Senhor. Uma certa feita, alguém me perguntou: padre, quando o senhor fala sobre a importância do domingo, a missa que nós participamos no sábado, como fica? Aí eu expliquei no que diz respeito à liturgia. A liturgia que nós utilizamos hoje, neste sábado à noite, por exemplo, é a mesma liturgia do domingo. Logo, a validade é a mesma. Se eu venho para a missa no sábado à noite, aqui nesta comunidade, eu não tenho uma necessidade inerente de ir para a missa no domingo, ou pela manhã, ou pela noite, porque ela tem a mesma validade. O que eu não posso é deixar de ir ou no sábado à noite ou no domingo. O que eu não posso como cristão é deixar de ir à missa. Domingo sem missa, semana sem graça.
Então, o lugar que, neste tempo da secularização, a liturgia deve ocupar na nossa vida. Por quê? Porque é esta escuta da palavra e a fé na Eucaristia que é capaz de transformar a minha vida. E o que ela é capaz de me fazer? É capaz de me fazer abandonar os ídolos. A idolatria, meus caros irmãos e irmãs, muitas das vezes ela acontece por uma fraqueza da fé. Quando eu não tenho um lugar definido para Deus. Quando o meu coração ele é um coração titubioso na fé. Quando o meu coração ele se deixa levar facilmente pelas modernidades, e podemos aqui dizer pela mundaneidade. Quando o meu coração ele começa a ceder para determinadas paixões, quando ele se inclina para determinadas paixões, Deus vai perdendo o seu lugar. Vivemos num mundo da fragilidade sentimental. Muitas das vezes, a sociedade que vivemos hoje é uma sociedade carente. Vivemos um mundo carente. A prova disso pode não ser uma realidade para mim, mas hoje é uma realidade muito presente no mundo atual. Quanto tempo se perde nas redes sociais hoje? Se pudéssemos contabilizar ali o quanto tempo nós perdemos numa tela de celular, e muitas das vezes abdicamos de estar próximo de quem está próximo de nós. A prova disso é que muitas das vezes no domingo, por exemplo, a gente deixa de estar sentado à mesa para comer em família, para rezarmos ali um momento ali naquela refeição do meio-dia, por exemplo, e aí a gente prefere estar na televisão, no computador, no celular, no tablet e daí por diante. A gente prefere ser companhia de quem está ausente e ser ausente de quem está presente. Muitas das vezes é assim que acontece. E por conta disso, muitas das vezes nos tornamos vulneráveis para essas paixões. E por isso então a liturgia de hoje nos chama para abandonarmos os vícios, para abandonarmos a idolatria. E muitas das vezes a gente imagina que a idolatria é como algo miraculoso, mas somos tão frágeis ultimamente que não precisa de muita coisa. Basta lembrar que muitas das vezes a idolatria está em uma palma da mão. Eu estava assistindo há pouco tempo uma matéria que apresentava alguns dados estatísticos do estado de São Paulo sobre o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, principalmente dos celulares. De pessoas que preferem morrer do que entregar o celular no meio de um assalto. É muito interessante. O celular vale muito mais do que a vida. Então, muitas das vezes, a gente idolatra algo que está na palma da mão, e Deus vai perdendo o seu lugar. Então, talvez aqui a postura de Jesus precisamos adotar para nós e não aqui pensarmos de um modo geral. Vamos pensar aqui então, enquanto a casa que Deus habita agora dentro do meu coração. Talvez Ele precise também entrar aqui agora, pegar um chicote, fazer um chicote de cordas e também sair expulsando tudo aquilo que é supérfluo dentro de mim. Tudo aquilo que me atrapalha prestar um culto agradável a Deus. Expulsar para longe. Imaginar esta cena de Jesus dentro do templo. Agora vamos transpor esta imagem de Jesus para dentro de nós. Eu não estou encontrando espaço porque está tudo muito bagunçado. Tem coisas aqui demais, tem muito excesso. Então aqui agora talvez Jesus precisa fazer isso dentro da gente, dentro do coração principalmente. Pegar um chicote ali também
e sair a expulsão. Para tanto, é preciso que haja uma abertura de cada pessoa. Para tanto, é preciso que haja uma permissão individual de que isso de fato aconteça. De que Jesus ele possa verdadeiramente expulsar para longe de nós tudo aquilo que está em excesso e que acaba tirando o foco da palavra de Deus e da sua presença no meio de nós. Gostaria de finalizar citando aqui um saudoso bispo que morreu na pandemia, vítima da Covid-19, mas que deixa para nós um grande legado, principalmente dentro das suas homilias, dentro das suas reflexões. Dom Henrique. Dom Henrique ele diz assim, ao refletir sobre a liturgia de hoje: é preciso que nossas igrejas se transformem em espaços de hospitalidade, tirando de nós imagens, e aí neste caso, quando ele diz imagens, não são as imagens dos santos, né? Mas as imagens que nós colocamos dentro de nós mesmos, imagens antes-idolátricas. É preciso também que as nossas igrejas se transformem em lares de reencontro e de recuperação, onde o coração escravizado arrebenta as correntes, onde o coração escravizado arrebenta as cadeias da escravidão. Ou seja, um coração livre, livre para amar, mas antes de tudo, um coração livre para amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.